Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Nesse programa, olha o que você vai conferir conosco. A doutora Raquel Bandeira e a psicanalista Bárbara Villani estão aqui conosco para responder uma pergunta importante. Gente, a pandemia acabou? A gente está livre de uma das páginas mais tristes da história da humanidade? Como enfrentar emocionalmente essa doença e principalmente esse período? Claro que a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para nos ajudar a compreender em que momento, em que página a gente está da pandemia e como enfrentar esse período que tem mais perguntas ainda do que respostas. Seja bem-vindo, é o nosso Saúde e Bem-Estar. Bom, todo mundo que habitava o planeta Terra em 2019, em dezembro de 2019, conheceu ou foi conhecendo aos poucos uma sigla, COVID/19, abreviatura em inglês de doença do coronavírus. O número 19 representa exatamente o ano de 2019. Desde então, o mundo enfrenta uma das piores pandemias de sua história, com milhões de mortos. Mas, apesar desses momentos de muito terror e muita tristeza, surgiu a esperança da vacina. E aí, com esse progresso que foi evoluindo, a gente foi caminhando também para tentar entender e tentar responder algumas perguntas importantes. A vacina trouxe grandes progressos, reduziu drasticamente o número de mortes. Agora a gente acompanha o aumento de casos. Novas situações vão aparecendo, apesar da imunidade que vem das vacinas. A gente fica apreensivo com novas variantes, esse vírus traiçoeiro. E o que esperar disso tudo? Doutora Raquel Bandeira da Silva, médica infectologista, doutora em Ciências da Saúde, coordenadora do Núcleo de Clínica Médica do Centro Universitário UniBH e diretora científica da Infectologia. Ela vai nos auxiliar a compreender em que momento, em que página dessa pandemia a gente está. Seja bem-vinda, doutora Raquel. Tudo bem? Muito obrigada. Eu falei certo, infectologia? Falou certinho. Muito bem, que alegria. Será que dá para a gente responder em que página a gente está dessa pandemia? Difícil. Eu costumo falar que essa pandemia só vai acabar quando a gente tiver uma outra pandemia. Então, ela é como se fosse uma chuva bem fininha, que quem está acostumado com a chuva de Belo Horizonte, São Paulo, sabe que fica chovendo dias e dias. Principalmente BH, é um lugar que chove. Aquela né? chuvinha que não acaba, que não para, chovendo fininho. E mesmo essa chuva, às vezes, fininha, ela pode ser suficiente para ter um transbordamento, para ter um deslizamento de terra, ou de uma hora para outra essa chuva fininha engrossar. Então, eu acho que agora, na pandemia, a gente está nessa chuva fininha que cai, que não acaba nunca. Depois de uma tempestade. E Exatamente. Nessa chuva, essa boa analogia, porque nessa chuva fininha, a gente pode sair para fazer as coisas. Pode, você pode pegar a sua sombrinha e ir no supermercado, ir para uma festa, ir no aniversário, e aí, às vezes, você não está esperando, vem aquele torozão, como a gente fala aqui em Belo Horizonte, aquela chuva que alaga, que acaba e fica presa, e a sua sombrinha às vezes não vai ser suficiente para conseguir barrar essa chuva. Exatamente, né? A gente está falando sobre essa variação de novos ciclos da pandemia que chega. A gente está gravando esse programa agora no momento em que a alta de casos e principalmente a alta de internação por causa dos casos de Covid, principalmente até em UTIs, Sim. está aumentando muito. Mas parece que a gente perdeu o medo. Não assusta tanto mais assim, doutora? Eu acho que a gente se acostumou um pouco com a barbárie, né? Então, assim, acho que desde o começo da pandemia a gente foi ensinado a minimizar a gravidade da pandemia. Então, desde de ser uma pequena gripe, começou com um discurso, não, é só quem tem comorbidade, só quem é idoso, como se fosse legítimo essas pessoas morrerem de qualquer doença infecto-contagiosa porque são idosas ou porque ela tem algum outro problema de saúde. E aí a gente foi acostumando com essas mortes, esses óbitos. E hoje, nessa semana, a gente teve, em um dia só, em 24 horas, 300 óbitos no Brasil. Eu acho isso muitíssimo. É a maior causa de óbito de doença vacinável no Brasil. É a Covid. Então, assim, a pandemia, né, ainda não acabou. Eu acho que isso aconteceu, a gente ficou cansado, né, que são 2 anos que a gente está sofrendo todos esses impactos, mas também a gente começou a normalizar
o óbito pela Covid. Antes que era uma coisa que a gente ficava assustado, nossa, morreu. Morreu de quê? Covid? Agora já é assim, nossa, morreu. Ah, morreu o quê? Ah, foi Covid. Então, mudou um pouco do discurso e a gente começou a naturalizar esses óbitos, que não devem ser naturais. E é muito importante a gente frisar que o fato da gente estar cansado, da gente estar exausto, não muda em nada a atuação do vírus. Não muda, ele não, infelizmente, ele não, vou dar umas férias para esse povo relaxar, né? Que ele tá todo mundo em burnout, todo mundo depressivo. Infelizmente, o vírus não pensa assim, né? Como é que a gente deve enfrentar esses momentos? Eu agora aqui estou gravando, estou numa situação que serve de exemplo. Eu estava em São Paulo, temperatura completamente diferente. Cheguei aqui agora, a gente está com o ar-condicionado ligado, que até eu pedi para ligar, mas já estou até arrependido, porque estou com uma irritação na garganta. Isso, em tempos de Covid, você tem que se desculpar. Eu falo toda hora. Eu realmente estava gripado, já fiz testes, não estou com Covid. Mas quais são esses cuidados que são necessários? Porque nesse mundo misturado de sintomas e possibilidades, a todo tempo você tem que dar informações para as pessoas. Exato. Né? Eu acho que a Covid, ela mostrou como que é o nosso comportamento na sociedade e o tanto que individualmente a gente tem um impacto muito grande quanto ser sociável. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é para as pessoas, hoje em dia é uma forma de gentileza, por exemplo, eu considero como gentileza, você ter um resfriado, você ter algum sintoma gripal e você precisar sair por algum motivo e usar uma máscara. Né? Então, assim, o que você está fazendo com isso? Você está mostrando para uma outra pessoa que você se preocupa com ela, mesmo que seja uma pessoa que você não conhece, né? Não tem nenhum contato. Isso, para mim, é uma questão de gentileza. É igual você deixar alguém atravessar na faixa de pedestre, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente tem que pensar que a gente tem que ser gentil um com o outro, porque, obviamente, eu estou vacinada, eu tomei 3 doses, eu tenho a dose de reforço, o profissional de saúde agora vai tomar a 4ª dose, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não podem se vacinar, como, por exemplo, as crianças até os 5 anos de idade, que podem fazer doença grave. E a gente sabe que pessoas que, mesmo podendo se vacinar e se vacinaram, elas não respondem à vacina igual, por exemplo, eu e você. São os idosos, são os pacientes imunossuprimidos, os pacientes que estão fazendo que estão em tratamento de câncer por uma quimioterapia, os pacientes transplantados, esses pacientes, por mais que eles tomem a vacina, nunca a imunidade, a resposta da vacina vai ser igual a minha e a sua resposta. E eles podem adoecer pela Covid e podem fazer casos graves e morrer. Então, quando a gente pensa no dia a dia, a gente tem que pensar também que essas pessoas, aquelas que não puderam ser vacinadas ou que não necessariamente a vacina vai proteger do óbito, que a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas também quanto sociedade, né? Eu acho que a gente perdeu isso aqui um pouquinho durante a pandemia. Óbvio, está todo mundo cansado. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre os impactos que isso trouxe para a sociedade, individualmente. No próximo bloco, a gente vai conversar com a Bárbara Villani, falando sobre os impactos avassaladores na saúde mental da sociedade, de uma forma geral. Né? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir equilibrar isso, né? Equilibrar um trabalho de saúde mental com uma certa liberdade, com respeito ao próximo e o controle da pandemia. Doutora, tem muito a ver também com a falta de informação que ainda existe sobre os efeitos do vírus no organismo de cada uma das pessoas que habitam o planeta Terra. Exato. E a gente sabe muito dos efeitos agudos do vírus. Então, assim, é uma doença que começou tem 2 anos. O que vai acontecer daqui 20 anos com essas pessoas que ficaram infectadas, a gente não sabe. O que vai acontecer com essas crianças que vão ter uma vida aí mais de 80 anos, a gente não sabe. Por exemplo, pode parecer que daqui 20, 30 anos está associada a Covid na infância com demência precoce. A gente não sabe nada desse vírus ainda. A gente não sabe qual é a relação dele com o organismo. A gente sabe que existem vírus que podem ser gatilhos para doenças autoimunes, pode ser gatilho para síndrome demencial, pode ser gatilho para câncer, né? Então, a gente chama de oncovírus, esses vírus que, se você faz uma infecção por Epstein-Barr vírus, você tem mais chance de ter, por exemplo, um tipo de linfoma. Isso só se percebeu com o tempo, com a observação. E na Covid ainda, essa observação é muito pouca para falar, não, peguei Covid agora, uma semana eu vou fazer meu isolamento, acabou, estou livre da doença. Não sei. Boa pergunta, porque a gente está vivendo esse momento agora de questões muito pertinentes com isso.
tempo de isolamento, sintomas mais ou menos parabenizados, como gostam de dizer os médicos. O que se sabe desse momento agora sobre isolamento, intensidade dos sintomas e comportamento social com relação a isso tudo? A gente ainda está dentro das ondas da Covid, a principal cepa contaminante é a Ômicron. Parece que a Ômicron ela afeta mais as vias aéreas altas do que realmente o pulmão, e com a vacina, a maioria das pessoas que estão tendo Covid estão tendo um quadro mais de via aérea alta, nariz escorrendo, dor de garganta, sinusite, e menos esse quadro pulmonar. Então, só lembrando que as irritações aéreas do sistema respiratório continuam normalmente para quem já tinha todos esses problemas. Exato. Mas acaba que ela dá mais sintoma, como se fosse uma sinusite. Tem muita gente que acha que está com a sinusite, testa e é Covid, por exemplo. Então, ainda são sintomas mais brandos que, junto com a vacina, contribuem para a gente não ter essa evolução para os casos graves em quem responde bem à vacina. Aí, uma vez com o diagnóstico, quais são as recomendações? Porque no início era aquela questão aí de 15 a 20 dias. Como é que está se entendendo a evolução do vírus e até a forma do vírus ficar incubado e depois a forma de contaminar outras pessoas? O isolamento ele mudou muito durante, né, essa pandemia. Ainda para pessoas que não estão internadas, então você que vai trabalhar, vida normal, a gente pede no mínimo 5 dias em casa? De sintoma. Então começou hoje, tem que estar 5 dias, sendo que as últimas 24 horas não pode ter febre. E tem que ter um teste para Covid negativo realizado no 5º dia. Pode ser o autoteste? Pode ser o autoteste, pode ser um antígeno, pode ser um PCR. Se discute a questão do autoteste pela incapacidade que a própria pessoa teria de usar aquele palitinho incômodo para fazer um teste eficiente. Qual a sua opinião? Eu acho que quanto mais a gente testar a Covid, melhor. Porque às vezes você está com sintoma respiratório, eu acho que é uma sinusite, e fala assim, não vou no médico não, porque eu vou perder a tarde inteira para ir no médico e tudo. Aí você passa na farmácia, faz um autoteste, já vem positivo, você consegue diminuir a chance de você transmitir para outras pessoas. Mas aí na farmácia não é o autoteste, na farmácia você compra. Não, comprar o autoteste na farmácia, o autoteste e fazer. Passar e fazer. Tem funcionado? A gente já fez entrevistas aqui de pessoas falando que a eficiência não seria tão garantida por causa disso, que só um enfermeiro, só uma pessoa com habilidade para fazer a forma correta. Tem funcionado, ele sozinho, ele não serve para excluir a doença, então se tiver persistência dos sintomas, o ideal é procurar um serviço de saúde para fazer o teste adequadamente por um profissional de saúde, mas o que eu acho que é mais danoso do autoteste é que a gente perde a notificação desses casos. Então, por exemplo, você vai na farmácia dar positivo, não tem nenhum controle do ponto de vista de governo, né, de vigilância epidemiológica, que te fala para qualquer setor, para município, estado, que você é Covid positivo. Então, provavelmente, esse número que a gente viu, que aumentou 100%, 126% essa semana, deve ser bem maior, porque a gente não tem um controle desses autotestes positivos. E considerando também as pessoas que nem foram fazer os exames. Exato. E aí, questão do isolamento, se a pessoa não tem condição de testar ou ela não quer testar, ela deve permanecer 7 dias em isolamento, contando a partir do começo dos sintomas. O que é o começo? Começou ali, ela identificou, o dia zero? O dia que começou o nariz correndo, a dor de garganta, aquele é o D0. Fez 24 horas, é o D1. Então, ele tem que estar no D7, que mais ou menos dá 8 dias, né, se a gente contar o dia certinho, e aí no 8º dia ele sai do isolamento, sem nenhum exame. Não precisa fazer PCR, não precisa fazer antígeno. Se ele quiser, por algum motivo, questão de trabalho, questão de uma festa e tudo, querer sair antes, ele pode sair a partir do 5º dia, mas ele tem que ter o teste negativo. E aí a gente orienta fazer o teste adequadamente, que seria o antígeno ou o PCR feito por um profissional de saúde. Só a diferença antígeno e PCR, um é mais rápido que o outro. O antígeno é um teste rápido, né? Que é um teste como se fosse um teste de gravidez, que é um teste que é imunocromatográfico, que aí a gente vê aquela linha do positivo e do negativo, e o PCR já é
feito em laboratório e tem alguns laboratórios que inclusive fazem o teste de antígeno também. Mas a diferença mesmo é que o PCR ele é mais sensível. E demora mais. E demora mais. Acho que é de um dia para o outro, 2 dias? Aqui em Belo Horizonte, pelo menos 24 horas, eu acho que depende. É difícil um lugar que conseguir liberar com menos de 24 horas, porque depende de um aparelho, e aí normalmente os laboratórios esperam acumular mais pedidos para poder rodar esse exame e ligar ele. O uso da máscara, falando não só por questões assim governamentais, cada prefeitura define ali a sua forma, né, de uso, obrigatoriedade, recomendação. São Paulo, por exemplo, voltou a recomendar o uso de máscara em lugares fechados, mas no transporte público é obrigado. Metrô, trem, ônibus, não entra se não tiver com a máscara. Do ponto de vista médico, é fundamental a gente continuar usando máscara. A gente está vendo, Belo Horizonte é a capital dos bares. Sim. Tem visto gente com máscara aí na Savassi? Pouco. Acho que o uso de máscara diminuiu bastante. Raquel, eu sou infectologista, eu trabalhei 2 anos com Covid, linha de frente, terapia intensiva, nunca peguei Covid e só uso máscara. Eu uso a N95, que é um tipo de máscara que dá uma proteção especial no hospital, e fora do hospital eu uso a máscara cirúrgica. Por que eu uso máscara? Porque eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses que não está vacinada. Então, eu sei que se eu pegar Covid, muito provavelmente pela proteção da vacina, eu terei um quadro leve, mas eu não posso garantir que, por exemplo, minha filha não tenha. E, além disso, eu lido com muitos pacientes que são imunossuprimidos, pacientes que vivem com HIV/AIDS, pacientes que fazem quimioterapia. Então, eu oriento, independente da recomendação, né, do município, do seu estado, se é para usar ou não, eu oriento que as pessoas que convivem intimamente com pessoas com maior de 65 anos, que têm crianças menores de 5 anos, ou que convivem com pessoas que têm algum defeito de imunidade, que estão fazendo uma quimioterapia, que estão, né, tratando um câncer, que fizeram um transplante, que vivem com HIV/AIDS, se você convive com essas pessoas, use máscara. Por quê? Porque você está protegendo essa pessoa de pegar. Você está tentando barrar a transmissão. E, Fernando, usar máscara, ainda mais uma máscara cirúrgica, né, que é a máscara N95 que os profissionais de saúde usaram muito, é uma coisa relativamente tranquila de ser feita. Não é um impacto, não é assim, isso aqui está me machucando. Não, a máscara não é uma medida radical. Não, e já era uma realidade para você, doutora, como infectologista do Hospital Emílio Ribas, na Avenida Doutor Arnaldo, lá em São Paulo. É absolutamente normal usar máscara, inclusive com óculos. Exato. Que é muito... Embaça tudo, né? Qual é a dica? A dica é vedar bem a máscara. Se está embaçando o óculos, é porque ela não está bem vedada. Então, principalmente a máscara N95, aquelas máscaras que tem o arame em cima do nariz, a gente faz um teste de vedação, a gente puxa o ar. Se ela colabar, quer dizer que ela está bem vedada. Se ela estiver bem vedada no rosto, ela não embaça o óculos. E, consequentemente, não vai incomodar tanto, porque não vai incomodar. Realmente foi uma adaptação com a máscara, já foi difícil. Adaptar máscara e óculos segue sendo um desafio. Eu entendo que as máscaras, elas nos lembram que uma pandemia ainda existe, né? Nos lembram que ainda tem pessoas que morrem por Covid, nos lembram que ainda está acontecendo alguma coisa no mundo que não é agradável e bonito, que é uma pandemia. Então, ela é o símbolo que ela ainda acontece. Então, algumas pessoas e alguns governos suspendem as máscaras para tentar para a gente esquecer, apagar essa memória ruim, mas ela ainda é necessária. Que a gente falou na abertura, o fato da gente estar cansado não altera a evolução do vírus, terrível evolução desse vírus traiçoeiro, né? Agora, alguns hábitos foram incorporados de forma positiva, como, por exemplo, lavar as mãos. Eu acho que para todo médico infectologista, essa cultura da gente usar álcool em gel, da gente lavar as mãos, esse é o sonho de consumo de todo infectologista. Exato, a gente poderia evitar muitas doenças infecto-contagiosas só com a lavagem simples da mão com a água e sabão. Como a água e sabão não é amplamente disponível em vários lugares, então o uso do álcool substitui muito bem a lavagem com água e sabão. E aí a gente vê hoje em vários lugares, vários estabelecimentos, já na entrada, então muita gente tem um álcool na bolsa, então pegou um ônibus, pegou uma maçaneta, já higieniza. Isso protege, vai proteger para Covid, vai proteger para hepatite A, vai proteger para varíola do macaco, vai proteger para grande parte das doenças infecto-contagiosas a higienização das mãos. Vamos aproveitar e falar da varíola do macaco.
macaco, já que a senhora tocou no assunto, é um susto que está se apresentando. Tem vacina para varíola, mas a gente tem uma deficiência grande aí por causa da própria epidemia, né? O que você sabe sobre esse problema? Hoje, enquanto a gente grava aqui, a gente sabe que tem um estudo, parece que um brasileiro contaminado, está lá em São Paulo, no Emílio Ribas. Exato. Então, a varíola Então, existem vários tipos de doenças contagiosas, zoonoses, né? Que elas infectam os animais e, posteriormente, elas infectam um homem. E a maioria dos surtos, das pandemias, sempre começa assim. Não é um vírus que surge do nada entre humanos. Normalmente é um vírus que infecta um morcego, um macaco e, posteriormente, há alguma mutação, uma transmissão acidental para o ser humano. E a varíola do macaco é assim. E ela sempre foi endêmica em países africanos. Então, o macaco, ele pega a varíola, é uma varíola mais branda do que a varíola humana, e aí depois, por contato com o humano, ele transmite essa varíola para o homem. Um contato acidental, às vezes na caça. Então, ela já era endêmica da África. O que aconteceu é que ela, posteriormente, ela pode ser transmitida de homem para homem, de pessoa para pessoa. E não se sabe por que agora ela está transmitindo mais de pessoa para pessoa. Então, a gente ainda investiga se foi uma mutação, por exemplo, desse vírus que facilitou a transmissão de homem a homem. Fica todo mundo preocupado, todo o mundo preocupado com essa próxima etapa que vem por aí. Quando surge o noticiário todo mundo com medo, né? Então, seria essa nova ameaça, quando a gente fala, pô, vai ter sempre um novo vírus, a gente está sempre esperando uma nova pandemia, a varíola do macaco está enquadrada nessa possibilidade de risco? Ainda a Organização Mundial de Saúde ainda não colocou a varíola do macaco como potencial pandêmico, então de fazer a doença no mundo inteiro, igual a gente viu com a Covid, porque a transmissão pessoa a pessoa é mais difícil, depende de um contato mais íntimo, ou contato com as vesículas, ou contato pode ser respiratório também, então a máscara protegeria contra a varíola do macaco, mas é um contato mais íntimo. Tipo, tomar no mesmo copo. Conviver com a pessoa no mesmo ambiente, conviver da mesma casa, né? Então, quando ela começou, eles conseguiram traçar realmente que as pessoas que transmitiram por contato super íntimo. Diferente lá da pandemia da Covid, que a gente teve a primeira transmissão, tem um estudo que mostrou que era num restaurante, por exemplo, várias pessoas foram contaminadas com uma pessoa jantando. Com a varíola do macaco, não. Eu preciso ter realmente o contato mais próximo com a pessoa. Então, o potencial pandêmico atual dela é baixo, mas nada que possa ter uma nova mutação daqui a um tempo e começar a transmissão diferente, né? Quando começou a Covid, a gente, poxa, você está lá na Europa, é uma gripe chinesa, né? A gente é um barril de pólvora para pandemias, né? Então, a gente tem uma densidade populacional muito elevada, tem a criação de animais muito aglomerados, né? A criação de porcos, de aves que utilizam antibiótico de largo espectro e junta todos os animais juntos, então isso favorece também o surgimento de novas cepas. E essa coisa que em 6 horas um vírus pode disseminar o mundo. Dependendo você pega um avião, em 6 horas a pandemia né, o mundo inteiro está sob risco. Então, atualmente, por isso que eu falo que a pandemia de Covid só termina quando surge uma outra pandemia, por causa disso, a gente tem um barril de pólvora para o surgimento de novas mutações, novas cepas, novos vírus, e essa transmissibilidade nossa é muito elevada. E a gente sempre fala aqui que uma forma de combater essa pandemia e também vários males do mundo, no caso da pandemia de Covid-19, vacina, mas também informação, né, doutora? Informação útil sobre saúde, qualidade de vida, informação relevante. E a gente tem aqui um quadro que se chama Mito ou Verdade, para também ajudar nessa questão de disseminação. Preparada para ele? Dentro da sua possibilidade de visão clínica, aí você diz se é mito ou se é verdade. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos, bora. Esse é o Mitos e Verdades do programa de hoje. A pandemia acabou? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a pergunta custa tanto, imagina a resposta, né, doutora? E a gente agora tem as questões. Serão verdadeiras ou serão mitos? Questões que não são verdades? Vamos conversar com a doutora Raquel Bandeira da Silva. Doutora, olha para mim, senão a senhora vai colar. Olha para mim, você vai colar antes. A primeira delas, são 7 questões, a Covid-19 deve ser encarada sempre como uma gripezinha comum.
Mito ou verdade? Nossa, mito, história da carochinha, uma mentira que custou muitas vidas, infelizmente. Isso não impede que para algumas pessoas ela tenha sido igual uma gripe ou até menos que uma gripe, mas ela não pode ser generalizada Não, assim. Né? não pode ser generalizada e gripe mata. Gripe mata e muito. A gente sabe que dependendo da pessoa que pegar a gripe, ela morre sim. Então, só não é uma gripezinha, ela realmente pode ser grave em algumas pessoas. Infelizmente, a gente não consegue saber quem ela vai evoluir da forma mais grave. Eu acho até errado falar gripezinha, porque a gripe, ela não é uma doença comum, a gente não tem tantas gripes como a gente acha que tem, a gente menospreza a palavra gripe. Acaba né? que a gente confunde ela com resfriado, né? A gripe é causada por um vírus influenza, que é grave, que pode ser grave, pode levar ao óbito, e tem vacina por causa disso, vacina anualmente, principalmente população de risco. E o resfriado, ele pode ser causado por vários tipos de vírus diferentes. Então, na vida a gente tem o quê? Umas 5 gripes, se for muito, né? Eu tive uma síndrome, eu tive um quadro que eu tive que ser internada por causa de uma gripe, isso com 28 anos de idade. Então, jovem, sem comorbidade, fiquei internada por uma gripe. Resfriado, a gente pode ter 70. Exato. E, às vezes, vários, até durante o mês, você tem 2, 3 resfriados. Pois é. A outra questão é essa, a pandemia acabou, ou então a pandemia está muito próxima de acabar. Mito ou verdade? Mito. Primeiro porque a gente não tem uma cobertura vacinal completa, né? Então, pessoas que se recusam a tomar vacina, pessoas que não tomam vacina. Segundo, que a vacina ela não impede a infecção. Então, enquanto tiver pessoas sendo infectadas, elas podem transmitir. Então, a gente não vai terminar uma pandemia desse jeito. A outra questão é essa, a máscara é uma arma contra a disseminação do vírus. Mito ou verdade? Verdade, é uma arma poderosíssima que barra a maioria das transmissões de Covid, o uso da máscara, simplesmente o uso da máscara. Vacinar apenas uma vez contra a Covid-19 já é o bastante. Mito ou verdade? Mito. A gente fala que a terceira onda, que foi essa que aconteceu em janeiro, foi uma onda de pessoas vacinadas sem reforço. Então, é muito importante as pessoas se vacinarem, fazerem o reforço, porque novas mutações surgem e a resposta à vacina das novas mutações não é igual. Além também que a cobertura, a imunidade, ela vai caindo com o tempo. Então, tem que tomar todos os reforços. Se a gente tiver a vacina da gripe, por exemplo, anual, se tiver vacina de Covid anual, vai ter que ser assim para a gente poder ter uma imunidade ainda protetora. E a outra questão é essa, podem surgir sim novas variantes ameaçadoras do vírus da Covid-19. Mito ou verdade? Verdade. Se a gente tem replicação viral, reprodução viral, a gente tem mutação. Mutação é um fenômeno que acontece aleatório. Posteriormente, essa mutação são selecionadas as cepas, porque elas, por algum motivo, porque elas são mais transmissíveis, então a gente começa a circular mais essas cepas, porque elas são mais graves. Então, como essas mutações são aleatórias, enquanto a gente tiver transmissão, a gente tem replicação viral, e a gente tem chance de selecionar a mutação, e alguma dessas mutações ser, por exemplo, mais grave, ser mais transmissível, fazer uma doença um pouco diferente do que a gente já está acostumado. 2 anos de pandemia é muito pouco para conseguir entender a dinâmica viral, para entender o que o vírus faz, como ele age e, principalmente, prever as mutações que vão acontecer e o fim da pandemia. 2 anos é muito pouco. Essa outra questão também é importante. Em breve a gente vai chegar ao estágio, o famoso estágio da imunidade de rebanho. Mito ou verdade? Mito. Não há nenhuma doença viral, transmissível viral, na história da humanidade que foi controlada pela imunidade de rebanho. Desafio uma. Então, varíola é vacina, sarampo é vacina. Então, por causa disso, porque os vírus mutam. Então, isso funciona para outros tipos de doença. Poucas, mas funciona. Mas viral, doenças virais, ainda mais um vírus da Covid, ele é historicamente e biologicamente impossível de terminar uma pandemia por meio da imunidade de rebanho. Disse tudo. Pronto, acabou com essa questão aí, fechou a questão. E a última, o segundo contágio pelo Covid-19 é mais brando que o primeiro. Mito ou verdade? Mito também.
Infelizmente, tivemos vários pacientes que foram a óbitos na segunda Covid, com a Covid mais grave. Isso vai depender muito da cepa, da mutação da cepa, da relação entre o vírus e o hospedeiro, né, e o vírus e o paciente, a pessoa que se infecta. Isso é totalmente imprevisível e aleatório. E até o estado de imunidade. Estado de imunidade. Então, assim, a gente não nada no Rio a mesma vez. A gente nunca entra no Rio duas vezes. A Covid também nunca é igual. Inclusive, a síndrome pós-Covid, que são sintomas pós-Covid, eles podem ser completamente, às vezes, de uma pessoa que teve a Covid primeira, não teve nada, e no segundo, ou ela tem uma doença mais leve, ou ela evolui com uma síndrome pós-Covid, sintomas crônicos da Covid, coisa que na primeira ela não teve. Porque ela pode estar mais abalada emocionalmente, pode estar com mais ou menos defesas no organismo. Pode ser uma cepa diferente. Então, falando da segunda, pode ser a terceira, pode ser a quarta? Agora com a Ômicron, né, muita gente pegou Covid 2, 3 vezes, e cada infecção pela Covid é uma doença diferente. Doutora Raquel Bandeira da Silva, muito obrigado, uma conversa ótima. Foi uma aula aqui sobre essas perguntas que ainda são maiores que as respostas quando a gente fala de Covid. Valeu demais, viu? Muito obrigada, muito obrigado pelo convite. E no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, a gente continua falando sobre a evolução da doença, se a pandemia acabou ou não, mas agora por um aspecto mais ligado à saúde emocional. Como é que a gente se comporta emocionalmente, como é que a nossa saúde mental se transformou junto com essa pandemia que a gente está vendo, ainda não acabou. É daqui a pouco.